a gravar. Vamos lá. Vou fazer um teste áudio e vídeo também, né? Por que não? Conservadores em relação à demissão. Colando Garrone de volta, tudo bem, gente? Identificaram onde eu estou? Estou na cidade de Coimbra, conhecida por sua universidade. Aqui atrás fica a cidade, vocês viram aí algumas imagens dos arredores de onde eu estou. Vou mostrar aqui rapidinho, eu estou aqui atrás de mim, vou mostrar o rio, tem um rio aqui, ó. Eu estou ficando aqui desse lado aqui porque a luz está boa, entendeu? Luz natural, solzão aqui. De que a gente vai falar hoje? Vocês estão acompanhando, né? Durante a minha viagem, eu estou fazendo esse mergulho que eu já faço toda semana. Estou aproveitando para me focar exclusivamente no Vi no Zap, mostrando todo aquele universo das fake news dos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Eu leio os comentários e as pessoas perguntam: será que as pessoas de fato acreditam nisso? E aí eu vou compartilhar com vocês um fenômeno, obviamente é um fenômeno que eu percebi, não é algo estudado, eu não sou acadêmico, mas tenho essa experiência de mais de 5 anos nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. As pessoas acreditam no que está ali? A gente vê que tem ali muita fake news sobre vacina, sobre fraude nas urnas, tem alguma questão também religiosa, atribuindo aos opositores, esquerdistas, comunistas, um ar um tanto quanto satânico, conspirações mundiais. As pessoas acreditam em todas as fake news? Eu arrisco dizer que não. A fake news pega as pessoas pelo lado emocional, trabalha com os medos. Se a pessoa tem um filho, tem o medo da sexualização do seu filho, o medo de que essa vacina possa provocar algum tipo de mal ao seu filho. Se ela é religiosa, tenta atribuir o mal absoluto, o Satã, ao inimigo político. Se a pessoa, por exemplo, juntou aquele pouco dinheiro e botou na poupança, tem aquele medo do confisco da poupança. A pessoa só é atingida pelaquela fake news que toca num ponto sensível. Ela pode estar naquele ambiente em que tem um discurso anti-vacina e ela se vacinar. Esse discurso não atinge, mas o discurso de sexualização das crianças talvez atinja. O discurso de que vai invadir a sua propriedade talvez atinja. Então há, de certa forma, em inglês tem a expressão cherry picking ali, uma escolha ali, uma customização da realidade. Ela só acaba acreditando naquilo que ela já quer acreditar mesmo. Eu acredito que opere diferente de você, espero que opere diferente de você. Se você está num ambiente, num grupo, em que compartilha muitas mentiras, você não pega alguma coisa ali e fala: essa aqui, disso tudo aqui, eu acho que isso aqui é verdade, eu vou acreditar só nisso. Não é assim que deve funcionar, a gente deve entender quem é a pessoa que compartilha informação com a gente e se aquela pessoa tem credibilidade. É claro que o conceito de credibilidade é algo muito difícil da gente definir. Mas se uma pessoa, uma vez, apresentou uma mentira para você e jamais se retratou, nunca mais acredite nessa pessoa. A gente vai ver muitos exemplos hoje. Toda informação, boato, qualquer indício, um fio ali de informação vira, para quem já está aqui, uma ratificação do que ela já acredita. Que existe um ser com uma pureza moral capaz de salvar o país, já que eu estou em Portugal, uma espécie de sebastianismo, e do outro lado, o mal absoluto, encarnado basicamente no presidente Lula e todos aqueles que o cercam ou supostamente o cercam. Apoiam, não apoiam? Pouco importa. Se você quer atribuir o mal absoluto a alguém, é só aproximá-lo do presidente Lula. E a gente vai começar com um assunto que está bastante quente, não só nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, mas também na internet. Mas o meu foco aqui, vocês sabem, é esse mergulho no néctar do suprassumo, da redução do orvalho do bolsonarismo, também conhecido como Vi no Zap. É só segurar minha mão. Vambora? Hora de rodar a vinheta. Vi no Zap. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações em formas de texto, memes, áudios e muito mais que circulam ali nos grupos bolsonaristas. Jogo nesse grupo chamado Colando Garrone, só tem eu. Pego esse material, compartilho com vocês, o nome disso é, exatamente, amor. Por quê? Não sei. Vamos lá. Caso Marielle. A ideia nos grupos bolsonaristas é atribuir a morte da Marielle, a intenção de matar Marielle, à esquerda.
E para isso serve tudo, né? Como uma declaração fora de contexto de um dos matadores sobre a ligação dele com a suposta ligação dele com o então prefeito Lindbergh Farias. Nem vou entrar nessa história, tá? E aí, essa notícia da delação do Rony Lessa, em que ele implicaria Domingos Brazão, raposa velha do MDB do Rio de Janeiro, ela foi divulgada pelo Intercept Brasil. Em qualquer outro contexto, uma informação que saia do Intercept Brasil seria absolutamente questionada pelos bolsonaristas. Claro, porque o Intercept Brasil tem uma visão de mundo, mas ele faz jornalismo, ele não mente. Ele pode fazer jornalismo com um olhar, mas não tem fake news. Mas se o Intercept Brasil divulga uma informação que o bolsonarista acha que é benéfica para o mito, essa informação, obviamente, é verdadeira. Vazamento de delação. Em outro contexto, seria um problema. Não aqui, porque a ideia é afastar o Bolsonaro do cometimento de um crime. Se tem uma informação que afasta o Bolsonaro disso, essa informação é verdadeira. Então aí é uma ideia que a gente vai ver sempre aqui de customização da realidade. Qualquer notícia que aproxime qualquer crime de Bolsonaro, essa notícia é obviamente falsa, fake news, conspiração, comunista e tudo mais. Qualquer boato, fio de informação, ouvi dizer, mentira mesmo, mas que passe a ideia de que Bolsonaro tem uma superioridade moral, algo que eles já acreditam, essa informação é obviamente verdadeira. Concordou? É verdadeira. Discordou? É mentira. E aí tem essa imagem aqui que eu acho muito interessante, a reação. Tem muitas reações e vou separar pouco para não ficar aqui no caso Marielle, porque tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Por isso que o povo do bem não assiste mais a TV da desinformação. A esquerda paga milhões para a Globo Lixo mentir. Né? E aí a imagem, você tem Mira Leitão, Maju, Guga Chakra, beijo Guga, e o o Ricardo Noblar, o pai dele. Acho que tá? Também não sei. E diz aqui, a cara da mídia brasileira achando que o Rony Lessa iria dizer que Bolsonaro ou alguém da família mandou matar Marielle. Então, eles aproveitam essa notícia que foi veiculada pela mídia que eles odeiam, foi veiculada pela mídia, mas essa informação está correta. Aproveita para atacar a mídia. Agora, a investigação terminou? A investigação não terminou. É um vazamento de uma delação. Mas como afasta Bolsonaro, ponto. Case closed, né? Está resolvido. E aí a gente tem que lembrar do caso Adélio, né? Quando houve a facada no então candidato Bolsonaro. Já houve investigações, botando no plural, investigações da Polícia Federal, investigações concluídas da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro, no campo jurídico, não move qualquer palha para que isso seja remexido, porque não tem muito para onde ir, mas esse caso não. Esse caso está sob suspeita. Esse caso não está resolvido, porque a conclusão das investigações, de novo, plural, das investigações da Polícia Federal que atribuíram toda a tentativa de assassinato a Adélio não são suficientes. Por quê? Porque não vão ao encontro da crença pré-estabelecida dos bolsonaristas. Só se conclui um caso quando esse caso conclui exatamente o que você quer que ele conclua. Ao longo desse processo, desde o assassinato até o que está acontecendo hoje, o que mais houve foi esse tripúdio em cima do corpo da Marielle. Eles louvaram, por exemplo, o Daniel Silveira, aliás, por onde anda, né? Por onde anda Daniel Silveira? Elogiaram o Daniel Silveira quando quebrou a placa da Marielle, ele foi eleito muito por conta disso, né? Qual foi a grande contribuição de Daniel Silveira para a humanidade, para merecer um cargo de deputado? Quebrou a placa da Marielle. E divulgaram também esse vídeo aqui em que um homem qualquer, quebra uma placa da Marielle que estava num restaurante, num bar no Rio de Janeiro. Aí é legal. Tripudiar no corpo da Marielle, legal. Agora, quando tem uma delação que indicaria que o mandante do crime não está na família Bolsonaro, agora sim é uma preocupação muito grande. Quando estava na dúvida, é melhor acabar com a reputação da Marielle, jogar fake news em cima da Marielle. Agora que está afastado, a princípio, aí é muito importante. E quem mandou matar Marielle, segundo os bolsonaristas, foi a esquerda. Só que, vamos lá, dividir Rio de Janeiro em esquerda e direita é algo que o Rio de Janeiro já passou nessa... E tratar o MDB como esquerda-direita, o MDB é o partido de se há poder, sou a favor. Botar o PMDB na caixinha da esquerda ou da direita é desconhecer a realidade brasileira, e especificamente no Rio de Janeiro. Isso é
absolutamente imprudente. O MDB está na política brasileira desde que os portugueses entraram nas caravelas e foram para o Brasil. Estava lá. Não é simples, mas no mundo bolsonarista no WhatsApp tem que ser simples. Vê no Zap. Gente, eu queria... tem uma ideia que eu acho interessante desse duplo pensar bolsonarista, a ideia de que a gente já viu nos grupos aqui como eles amam Israel. Porque Israel, para eles, Israel da Bíblia é Israel fundado em 48. É a mesma coisa. Então, se tem lá na Bíblia que Israel é bom, é a terra prometida, Deus, tal, Israel bom. Israel de 48, logo é a mesma coisa, Israel bom. Só que, ao mesmo tempo, nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, você, como o discurso da extrema-direita em geral, tem um caráter antissemita. E agora a gente vai falar de antivacina. Eles são contra a vacina naturalmente. E aqui, quem representa na mitologia bolsonarista a Pfizer? E tá aqui, ó. O Estado te faz esperar 2 anos por consulta. Já vimos esse texto antes. 3 anos por cirurgia e, de repente, eles querem te proteger de um vírus em tempo recorde. Ainda estão nessa ladainha. Não é possível que ainda exista tanto retardado incapaz de raciocinar assim no mundo. Ok, discurso anti-vacina clássico e repetido. Só que agora, como é que eles ilustram essa foto? Tem um senhor atrás, pessoas mortas por conta da vacina num parque, porque é assim, pessoas caem, morrem por conta da vacina. Uma injeção com um líquido verde e esse senhor com um chapéu escrito Pfizer e esse senhor com a roupa, a vestimenta, digamos, arquetípica de um judeu racídico. Então, temos uma conspiração judaica junto com as farmacêuticas para matar as pessoas. Se vocês já acompanham aqui comigo e têm a ideia do duplo pensar, é possível você ser pró-Israel e antissemita ao mesmo tempo. É claro, imagino eu, que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo não entendam a ideia de que este aqui é um judeu racídico. Um judeu já acharia muito, um judeu racídico acho ainda mais improvável, mas a mensagem está lá. Antissemitismo, claro, puro, simples e inquestionável. E o próximo vídeo é chocante, já adianto, mas se o objetivo é convencer as pessoas de que há uma conspiração, há uma suspeita de todas as instituições e essas instituições, eles querem matar você, cidadão de bem, o choque não é um problema e não há limite para a falta de ética. Então temos aqui um discurso anti-vacina, um ataque à primeira-dama e também à Xuxa. A Xuxa é um alvo muito comum no bolsonarismo. Tem pessoas, obviamente, desprevenidas, com ensino médio mal feito, se é que fez ensino médio, que podem se sensibilizar, se chocar e aderir ao discurso anti-vacina por causa de vídeos como esse aqui. Peço sua atenção. Veja o que pergunta a Xuxa. Xuxa, se você está falando da vacina do Covid, eu te respondo. Por que você, senhor ou senhora que está vendo a gente agora, não quer vacinar o seu filho? Eu gostaria muito de saber. Xuxa, você quer mesmo saber por que as pessoas não querem se vacinar? Porque talvez as mães não querem levar os seus filhos para vacinar? Para não correr, Xuxa, esse risco aqui, que eu corri, que eu tive a minha perna amputada 16 dias depois da vacina do Covid, 3 dias de vacinada, eu tive uma trombose. Fiz mais de 53 tipos de exame para descobrir a causa da trombose. Está aqui. Eu tive um problema cardíaco. Precisei fazer uma cirurgia de emergência. Então, Xuxa, esse é o medo das pessoas de passar o que eu passei e que muitas pessoas estão passando. Pessoas que tiveram AVC, trombose, infarto, por decorrência efeitos colaterais da vacina. Tenho 2 filhos para cuidar. Hoje sou uma mulher amputada por decorrência da vacina do Covid. 53, mais de 53 exames, Número quebrado dá mais credibilidade. Uma senhora anônima balança um papel, amputada com problemas cardíacos. Estudos científicos, sociedade de imunologia, de pediatria, não importa. Uma senhora sem nome tem mais credibilidade. Vamos partir do princípio que essa senhora esteja trabalhando com a boa-fé. Ela atribui isso à vacina. No velho e clássico jornalismo, a princípio, duvida-se da pessoa, Qual é a prova que ela tem? Ela sacode um papel. Que papel é esse? Eu acredito que você esteja do lado do consenso científico, mas nesse lugar onde as pessoas já estão predispostas a desconfiar de tudo e acreditar no que está ali,
a voz dessa senhora anônima vale mais. Vê no Zap. Outra que também mexe com temas que são temas muito sensíveis. Aqui a vida e o próximo, a vida de uma criança. E diz o texto: juiz brasileiro decretou pena de morte para uma criança de 4 aninhos, né? Criança aninhos, para você dar a ideia de mais fragilidade ainda. Por favor, se você não for cristão, pelo menos, seja humano e compartilhe. E essa palavra seja humano, o que é humano, né? Humanos fazem coisas horrorosas. Então, ser humano não quer dizer absolutamente nada. Mas tudo bem, a ideia de humano aqui é ser uma pessoa sensível, que se preocupa com as outras, como se isso fosse algo do cristianismo. Como se não houvesse cristãos péssimos. Vamos listar cristãos péssimos? Não, eu não tenho tempo para isso porque o nosso tempo é curto. Vamos para o vídeo. Uma mãe indignada, desesperada, explicando o contexto. O vídeo, que pode ser de uma mãe, aí eu acredito até que seja verdadeiro, mas nesse contexto aqui serve mais uma vez para atacar as instituições, especificamente o judiciário. Vamos ver o vídeo, não vou explicar mais não, vamos ver o vídeo para vocês entenderem. A mãe se expressa bem, vai dar para entender do que ela está falando. Essa aqui é uma tem 4 anos e ela tem uma doença degenerativa, ela respira por ventilação mecânica, ela se alimenta por gastrostomia. O juiz federal negou a medicação, é uma doença progressiva. O juiz disse que essa medicação ela gera gastos exagerados para o poder público. E eu queria entender um país que é referência em mensalão, um país que é referência em propina, em lava-jatos, em tantos outros escândalos, negar uma medicação que pode dar uma qualidade de vida para uma criança dessa. Quanto vale a vida, senhor juiz? Será que se fosse a tua filha? Será que se fosse da tua família? Será que se fosse do meio que você vive? Seria essa sentença? Seria preferível manter o orçamento da União do que salvar a vida de uma criança? Uma mãe deve fazer tudo para preservar a vida do filho e, nesse caso, dar mais qualidade de vida para a filha. Por que esse vídeo circula? Porque passa a ideia de que juízes são maus. Não tem informação sobre a doença exata, nem o medicamento. E eu acho que é um debate válido. Eu não sei quanto era, qual é a doença. Não dá para entrar no debate do mérito, porque a gente não sabe, porque o vídeo não tem essa informação. Mas, se fosse um juiz, como aconteceu, o Supremo Tribunal Federal, que interveio para garantir um imunizante que salvou vidas de pessoas, né, esse vídeo não existiria, até porque eu estou falando da vacina da Covid, da então decisão do então ministro Ricardo Lewandowski, ia ao encontro, ou ia de encontro ao discurso anti-vacina. Mas para atacar um juiz, e aí é um juiz, né? Suponhamos que essa decisão, eu não sei o mérito, fosse absolutamente equivocada, fosse completamente errada, é a decisão de um juiz. Mas nesse contexto aqui, é para atacar a justiça. E criança é sinônimo de inocência, então matar inocente torna essa pessoa que mata, supostamente mata o inocente, a pior coisa possível. Então, justiça mata criança. Esse é o resumo desse vídeo e é curioso porque circula esse vídeo e não tem qualquer link ou caminho para você acessar o caso da criança. É um vídeo de uma mãe reclamando com a filha, obviamente vocês não viram a imagem, mas a filha é muito debilitada ali, ligada ao aparelho, mas não tem uma maneira de você, ao ver esse vídeo, se sensibilizar, de alguma forma tentar ajudar a criança. Não, é para circular esse vídeo de um juiz sem nome, não diz o nome do juiz, um juiz sem nome, então é basicamente para acabar com a reputação, e não é do juiz sem nome, é da justiça. Outra coisa que a gente precisa falar, a ministra Aniele Franco, já que a gente falou da Marielle, vamos falar da Aniele. Ela falou desse conceito, que não é um conceito dela, de racismo ambiental. Sim, podemos, e aí é uma maneira de você ler a realidade. Racismo ambiental seria, existe toda a crise climática, emergência climática. As portas do inferno estão se abrindo, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres. E essa crise climática, emergência climática, ela prejudica, em especial, as pessoas mais pobres. No Brasil, quem são? Pessoas pretas, negras. Dá pra gente pensar em racismo ambiental. Só que, e aí eu vou usar uma palavra que os bolsonaristas não vão usar, eles têm uma vacina para esse discurso aqui.
Porque o que você faz? Você tem um discurso que é sério, embasado, coerente. Como você contraria esse tipo de discurso? Com deboche. E tem aqui, ó, as águas do Solimões não se misturam com as águas do Rio Negro. Isso é o tal do racismo ambiental? E aí é tão bom que isso se repete. Tá aqui de novo, ó. Imagina quando descobrirem que o Solimões não se mistura com o Rio Negro. Racismo ambiental, ok? Então, é um tema que é absolutamente sério, que ganhou esse nome, poderia se dar outro nome, mas é uma questão factual. As mudanças climáticas prejudicam os mais pobres dentro dos países e fora. Se a gente pensar nos países do mundo, os países mais pobres são mais prejudicados pelas mudanças climáticas, aqueles que justamente contribuíram menos para as mudanças climáticas. Não dá para comparar, é uma coisa ridícula, Encontro das Águas. Aliás, é um passeio super legal, né? Se você for a Manaus, é super legal. Para usar a metáfora aquática, esse tipo de piada serve para dar uma... Em inglês fala em water down, né? Para diluir esse discurso. É um discurso sério que a pessoa, diante de um discurso sério, com evidências factuais, ela responde com uma piada dessa, racismo ambiental. Ó, uma coisa que circula aqui, você sabe que eles são golpistas e são assim, absolutamente aficionados em golpes, aqueles golpes clássicos, e tem um que está circulando, não sei se você já ouviu esse golpe, vamos lá, o golpe que está circulando. Ei, comunidade, boa tarde. Novo golpe aí na praça, tá? Inclusive o Procon Municipal está cheio de denúncias. Estão ligando e perguntando se você já foi vacinado. E manda digitar o 2 se você já foi vacinado. Se você digitar o 2, o seu número, o seu chip é bloqueado e eles sacam o saldo do Pix. Tá bom? Atenção, se ligarem perguntando se já foi vacinado, não respondo nada, desliguem, tá? Novo golpe é uma inteligência que eu não consigo explicar. Como que esses caras são tão articulados, são tão inteligentes, tá? Então, atenção, mande para amigos, idosos, familiares, se ligarem perguntando se já foi vacinado, não respondam nada, não digite nada, desliguem o telefone. Então aí mistura o discurso anti-vacina com essa coisa de estão tentando prejudicar nós cidadãos de bem. Então, vocês vão ligar, perguntar, se vacinou, aí se apertar o 2, olha essa tecnologia, aperta o 2, bloqueia o chip. Só que não para por aí, bloqueia o chip. E saca o saldo do Pix. Pix tem saldo, né? Porque o Pix é o nome dessa transferência bancária. Vai tirar o dinheiro, bloquear o chip se você apertar um número. É a mente conspirativa dos bolsonaristas. Outra coisa, gente, esse é um papo vintage, um papo antigo, tá pelo menos uns 10 anos atrasado, que já teve aquele primeiro, agora teve eu já perdi as contas de quantos beijos gays houve na TV brasileira, mas está naquela categoria credo que delícia, né? Credo que delícia e tá lá. Tá tudo tranquilo no prostíbulo. É o texto que está aqui. O que é prostíbulo? Né? O bolsonarista tem um vocabulário limitado, 200 e poucas palavras, tem que explicar. Para quem não conhece a palavra, é puteiro mesmo. Sei de muitos que acabam de ver o capítulo, mudam de canal para assistir a missa, culto e outros encontros religiosos. Isso tem explicação? Então tem uma fonte aqui, ele apurou, que muitas pessoas assistem a novela e depois mudam para culto, tá? Muitas pessoas. Do que ele está falando? Do beijo gay na novela. Vou mostrar aqui a indignação. Pessoal, olha só essa cena que acabou de passar na Globo no último episódio da novela Terra e Paixão. Tchau. Eu aceito você como meu marido. O que vocês acham de passar uma cena dessa num horário nobre? Porque 10 horas, 10 e meia hoje é horário nobre. Muita criança tá dormindo tarde, as crianças estão de férias. Tem muita criança que está esperando o Big Brother, que gosta desse Big Brother. E aí ele se depara com essa cena de 2 homens se beijando em plena novela. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Comenta aí. Comentou? Qual é a sua opinião? Então esse povo não vê a Globo, mas fica lá decupando para ficar escandalizado com a TV que ele não vê. Fica lá... Eu acho, primeiro que vocês já entenderam, né? É credo que delícia, tá na cara que é credo que delícia. Vamos lembrar a classificação etária dessa novela, 14 anos. Então, criança, tecnicamente, não tem. Temos adolescentes, ou como dizem aqui em Portugal, adolescentes. Eu sou daqueles que
Se a criança, a pessoa, o Homo sapiens, está habilitada a ver um beijo entre dois adultos, homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, não binário, não... Beijo é beijo, gente. E, gente, beijo, vamos combinar? Beijo é gostoso. Beijo gay, há quem prefira, né? Desculpa, deu uma certa água na boca. O que eu acho mais brega dessa história, e aí, eu falo brincando, mas eu acho sério, você é, nesse caso, são dois homens gays, né? Eu acho que, eu não vejo a novela, mas pelo que eu entendi, assim, já vi na rede social, são dois homens gays, que tinham uma dificuldade de aceitação um do outro. Ok. Pra que casar? Aí você já é gay, ou seja, você, ou pensando LGBT, né? Você já não é cis hétero. Aí na hora de selar a união com alguém, primeiro, pra que selar a união? Nunca numa festa de casamento, tá? Porque acho que, sei lá, burocraticamente, às vezes é importante, um plano de saúde, quer financiar um imóvel e tal, então burocraticamente é importante. Mas na hora de selar essa união, você pega todos aqueles códigos tradicionais, muitas vezes religiosos e heteronormativos, para seguir. Pra que isso? E pior, assim, fazer uma festa. Assim, se você tem muito dinheiro, faz uma baita de uma festa. Mas eu conheço um caso de uma amiga da minha mãe, que ela bancou a festa de casamento da filha e foi, tipo, gastou muito mais do que ela podia, financiou a filha, se separou antes de ela acabar de pagar a festa. Então, assim, se você não tiver muito dinheiro para fazer festa, não faz, porque vão reclamar da comida, vão falar que a coxinha estava fria, sabe? Que o bolo estava muito doce, aquela pasta americana, menina, você viu? Não estava cremosa. Enfim, vai ter gente reclamando. Faz o quê? Viaja. Viaja, porque aí é o momento de fato, e quando você viaja você conhece as pessoas, mas é o momento de fato do casal. Isso aqui é cena, para quê? Então, nesse sentido, uma frase polêmica, eu acho o casamento gay uma besteira. O casamento, cortaram, gay homofóbico, não. Pra que fazer festa, né? A cerimônia, buquê, alguém pra selar. Gente, o Estado precisa que você... então assina. Onde assina? Pronto. Estamos casados. Ou união estável. Faz união. Mudar nome. Já pensou mudar nome? Pra quê? Agora, casar ótimo, né? Eu adoro casar, gente. Adoro casar. 3 casamentos aqui nas costas. Adoro casar. Nunca fiz festa. Prefiro o quê? Viajar. Ó, Coimbra, Portugal em geral. Fica a dica, tá? Não gasta com a festa, vem pra Portugal. Não, e essa preocupação com beijo, só pra encerrar o assunto, nem tinha língua, um beijinho tão vanilla, muito vanilla, mas, ó, e o cara não vê Globo, mas ele fala, acabou de ter um beijo, acabou. Ele não vê a TV, mas acabou de ver. Impressionante. Fiscal de genitália. Ó, então na dúvida, assim, ó, o casamento, gente, o casamento é uma coisa, então já circula também no grupo bolsonarista isso aqui, ó, 24 de janeiro, segundo eles, é instituição do casamento civil no Brasil, consagração da mais sagrada instituição, é assim, casamento civil, instituição mais sagrada. Não quero ser um estraga-prazeres, mas no Brasil, casamento civil também contém o casamento gay. Então, ao celebrar a instituição do casamento civil no Brasil, ele está intrinsecamente celebrando o casamento gay, mas não conta pra ele, não. A gente está falando de patriotas. Patriotas! A gente já viu um fenômeno, acho que foi no vídeo passado, ou no anterior, já me perdi, que é o patriota da nação alheia. É o patriota que paga pau pra Donald Trump, tá? Esse é o patriota bolsonarista. Ele é tão patriota, e não se incomoda, e mais do que isso, sugere e faz campanha para separar o país. Ó, patriotismo gostoso, vamos ouvir. Se dependesse de mim, o Nordeste seria um país separado. Eu faria um país São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e os estados do Sul. E aí se Mato Grosso do Sul quiser entrar, Goiás, sem Brasília também, tranquilo. Por quê? Porque o Nordeste vota na esquerda. O Nordeste é subdesenvolvido. Se tirar Norte e Nordeste, o Brasil vai ter o IDH da Bélgica, entendeu? Se aquilo ali traz problemas, se aquilo ali só vota na esquerda, foi o Nordeste que elegeu Lula e a Dilma. Eu separaria o Nordeste. Mano, os valores são diferentes. A ética de trabalho é diferente. A língua é a mesma. A cultura é parecida. Da mesma maneira que a cultura da Noruega é parecida com a da Suécia e a língua também é parecida, só que eles são países separados. Por que será? Por que será que a Suécia e a Noruega são países separados? Como a Suécia e a Noruega são países separados, duplo twist escarpado quântico, temos que separar Nordeste e Norte do Brasil. Tá bom?
Acho que eu não vou comentar não, precisa comentar. Eu vou ficar só nessa ideia mesmo, não vou rebater os pseudo-argumentos, mas só ficar nessa ideia do patriotismo, somos um só Brasil, todo Brasil acima de tudo, mas exclui o Norte e Nordeste. Eu acho só interessante, eu não vou entrar nesse debate, porque eu acho que entrar nesse debate quer dizer que esse é um debate, mas não é um debate. Mas eu fico pensando o que é valor, o que é e será valor no século XXI, e a gente olha para a Amazônia. Mas a Amazônia não é Brasil. A Amazônia, a Amazônia é outra coisa. E não é um vídeo solto, é importante dizer que essa é uma ideia que está lá. E se, por exemplo, tem essa imagem aqui, que muro já, né? Porque ele se inspirou no Trump. Então, haja dinheiro, né? Um muro para separar exatamente o que ele falou. E para dar uma credibilidade, ele põe aqui, ó, Jornal da Record. O norte de Minas, se você conhece um pouco de Guimarães Rosa, é uma região mais pobre, então podia botar um muro mais pro sul, tá bom? Põe um muro mais pro sul, o norte de Minas, pra que norte de Minas? Pra quê? Não precisa, mais pobre. Por favor, né, gente? Joe Biden, você sabe que Joe Biden é um velho comunista, você não sabe? Comunistão. Joe Biden ruim, Trump bom. Quando o Biden critica o Lula, aí o Biden é bom. E outra coisa, a Globo é lixo, né? Globo lixo. E quando a Globo torna pública uma crítica do governo Biden ao Lula, aí a Globo é boa, você acredita? Tá lá a reportagem da Raquel Carimbu, que é a correspondente da Globo News em Washington, tem um trecho da reportagem dela ali, e um cara fazendo caras e bocas, tipo assim, olha ali, olha lá e tal, só que vocês não veem a cara dele, eu tô só interpretando. Vamos ver esse vídeo, tá falando da posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Vamos lá. Autoridades americanas deixaram o tom diplomático de lado e afirmaram que acreditam que o Brasil está tentando ajudar a Rússia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, falou que é profundamente problemático como o Brasil tem abordado essa questão quando sugere que os Estados Unidos e a Europa não têm interesse em paz e compartilham responsabilidade pela guerra. O porta-voz da União Europeia também respondeu às declarações feitas pelo presidente Lula. Peter Stano afirmou que a Rússia é a única responsável pela guerra. A Rússia está violando os princípios da ONU e o Brasil reconhece isso. O Brasil votou junto com mais de 140 países das Nações Unidas para condenar a agressão russa e pedir pela interrupção e pela retirada dos soldados russos de todo o território da Ucrânia. E aí tem a música de suspense, né? Porque é aquela cara de conspiração. Então, a guerra da Ucrânia é uma guerra em que a OTAN tem uma posição do lado da Ucrânia, né? A OTAN, basicamente, Europa, União Europeia e Estados Unidos, basicamente. O Brasil não tem um alinhamento automático com a União Europeia e os Estados Unidos, o que eu acho bom, né? Como nação independente. O Lula falou umas besteiras, como falar, por exemplo, a ideia de que, passou um Djavan na cabeça dele, dizer que a ocupação da Crimeia pela Rússia é um fato consumado. Eu, particularmente, acredito que seja. Mas cabe a um chefe de Estado, de uma nação distante, dar essa opinião? Nessa matéria aqui que eles cortaram, da Raquel Carimbu, ela fala que no final o Brasil apoiou nas Nações Unidas, tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, a condenação à invasão da Rússia. Deixaram. Então tá a informação aqui. O Brasil condenou a invasão, por mais que houvesse essas declarações que eu digo infelizes do Lula, porque ele tentava se mostrar como um mediador, e nessa de se mostrar como mediador, ele acabou incorporando uma ideia aqui na União Europeia e nos Estados Unidos de que ele era pró-Rússia. Mas a lógica é essa, né? É uma lógica de viralatismo. Por quê? Se os Estados Unidos falaram que o Brasil está errado, o Brasil está errado. Se a União Europeia falou que o Brasil está errado, o Brasil está errado. Isso, mesmo sendo o Biden que é comunista. E também, só porque é o Lula. Porque quando havia aquelas zilhões de críticas a Bolsonaro, especificamente na questão ambiental, por exemplo, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, aí não. Aí, ó, é Bolsonaro patriota, tá bom? E a Globo era lixo. Agora não. Vídeo da Globo bom, Biden bom, porque fala contra Lula. Se fosse contra Bolsonaro, Bolsonaro mito patriota, tá bom? Vi no Zap aqui mais um exemplo
duplo e pensar bolsonarista. Gente, chegou aquela hora. Vocês perceberam que quando chega essa hora eu faço uma dancinha? Mas essa semana a dancinha, isso aqui supostamente é uma dancinha, essa semana a dancinha é maior, é mais enérgica. Por quê? Porque tem conspiração, mas é conspiração dupla. Eu separei 2 conspirações maravilhosas para vocês. Vocês não viram em lugar nenhum. Só tem aqui. E vocês sabem, quanto mais cabeluda, mais gostosa. Voz em off é tudo de bom. E eu deixo pro final, porque vocês já passaram por um monte de coisa aqui. O discurso anti-vacina, tem aqui o beijo gay, já estão murando ali, separando o norte e nordeste do resto do Brasil. Quer dizer, norte e nordeste não seria Brasil. Enfim, não entendi muito bem essa história, mas vocês já estão aqui razoavelmente preparados para esse momento da conspiração cabeluda. Vamos entrar no contexto de novo do viralatismo em relação aos Estados Unidos. Mas esse aqui é um viralatismo melhor, porque não é um viralatismo em cima de notícias, porque esse da Raquel Carimbu era notícia. Esse viralatismo é em cima de fake news, porque tem um senador, aí para ficar com bastante credibilidade, o que você faz? Você pega voz em off, já falei, credibilidade total, e outra, você põe assim, senador americano, aí você pega qual o estado mais longe? Vou botar o do Alasca, pronto, ele é o protagonista dessa história, um senador do Alasca que vai prender o Xandão. Eu não sabia, gente, ninguém tá dando, hein? Estão debatendo no Senado americano uma prisão do Alexandre de Moraes. Ninguém falou nesse assunto. Gente, o Vino Zap é tão bom. Vamos lá, cadê? Menos de um minutinho da sua atenção. É uma conspiração curtinha, tá bom? Uma subdose, assim, sublingual, ó. Conspiração, vamos ouvir. O senador norte-americano Dan Sullivan, veterano na guerra do Afeganistão, um ex-agente do FBI que agora faz parte de uma comissão no Senado que analisa o envolvimento de juízes que favorecem criminosos. Para Dan Sullivan, que acompanha o caso de Alexandre de Moraes, ele vê com extrema preocupação o que está acontecendo aqui no Brasil, visto que o ministro contribuiu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. O FBI descobriu que uma grande quantidade de presos no Brasil foram beneficiados com solturas em massa, quando a STF entendeu que no Brasil não poderia mais condenar e prender em segunda instância. O senador republicano publicou no Twitter que pedirá para a comunidade internacional processar o ministro Alexandre de Moraes. O senador Dan Sullivan recebeu com preocupação e com certeza tomará medidas para que a comunidade internacional finalmente prenda o ministro Alexandre de Moraes. Então, existe uma comissão no Senado americano que investiga juízes que soltam criminosos. Se tratando de América Latina, tinha que ser fixa essa instituição, né? Ou de ditaduras mundo afora, né? Tinha que ser meio que fixa, mas não existe essa comissão que investiga exclusivamente esse tema, né? Ano eleitoral nos Estados Unidos, eles estão preocupados em quê? Em juízes de países estrangeiros, países na periferia do capitalismo, que soltam supostos bandidos, tá bom? Então, ele diz que Xandão, o senador está dizendo isso, contribuiu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. De quem que ele está falando, gente? E o FBI, aí você põe uma falácia de autoridade aqui, o FBI descobriu que presos foram soltos por causa daquela decisão da STF que mudou de ideia sobre a prisão em segunda instância, agora é transitado julgado, como diz a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá, o STF decidiu, não concorda? Ok, mas o STF decidiu. Informação que é pública, né? Quantas pessoas foram soltas por causa disso? O sistema jurídico carcerário brasileiro seria capaz de dizer, mas ele diz que o FBI descobriu. Então o senador, e aí tem um tweet, porque se tem um print de um tweet, ou Twitter, porque agora é com X, se tem um print é verdade, que o senador vai pedir que o Alexandre de Moraes seja processado pela comunidade internacional. Porque senador americano falando em comunidade internacional é republicano ainda. Falando em comunidade internacional é muito curioso. Mas vai solicitar o senador americano, oi, com licença, onde é que ele vai bater? Em que porta ele vai bater? Olá, comunidade internacional. Há um juiz no Brasil que solta bandidos e fez com que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. O senhor pode, comunidade internacional, comunidade internacional, pode processá-lo? Que instituição é essa da comunidade internacional? Comunidade internacional é uma ficção, tá? É uma coisa que não existe. E um senador americano pedia para essa ficção processar. Que tribunal é esse? Que instituição é? Não existe. Mas esse senador está pedindo à comunidade internacional, é quase uma coisa assim, religiosa. Ele roga para que a comunidade internacional, seja lá o que for isso,
processe o Alexandre de Moraes. Ninguém está dando isso. Tem um senador americano falando, ninguém está dando isso. E, gente, a imprensa brasileira é meio vira-lata, né? Porque a gente acompanha o Congresso americano, não acompanha o Congresso do Reino Unido, não acompanha o Congresso da França. Do Congresso americano, a imprensa acompanha. Aquele caso do deputado que é brasileiro americano, Jorge Santos, foi largamente acompanhado. Agora, tem um suposto senador, na verdade o senador existe, tá? Tem um senador que supostamente denuncia Alexandre de Moraes e diz que vai pedir para a comunidade internacional, seja lá o que for isso, prendê-lo, a imprensa não cavalou. Impressionante, gente. Impressionante. E agora descobrimos também, naquela coisa da conveniência do discurso, que os bolsonaristas, na falta de possibilidade, está vendo que o circo está fechando, eles apelam, eles rogam para a comunidade internacional. Viraram globalistas agora. A esperança deles é a comunidade internacional. Mesmo que seja mentira, mas estão lá rogando. Comunidade internacional, prenda o Xandão. É isso que eles estão fazendo. Gostaram dessa conspiração? Mas vocês, vocês não estão merecendo, porque eu tô achando que vocês não estão indicando, não estão se inscrevendo no canal, sabe? Tá indicando, porque Garrone merece plaquinha. Garrone tá de férias para aqui, nesse belo dia ensolarado do Porto, morrendo de fome, vou almoçar depois daqui, depois tem trabalho, não sei se vai dar tempo de comer, e vocês não estão encaminhando para os colegas, para poder aumentar o número de inscritos, para o Garrone ganhar a plaquinha, né? Vocês não merecem, mas eu sou uma pessoa um tanto quanto masoquista, vou dar pra vocês uma conspiração bônus, que é uma conspiração assim, bem, é pequenininha, mas é fofa, é pequenininha, fofa. É um vídeo de uma senhora, ela passa mais tempo pedindo para as pessoas se inscreverem, compartilharem, do que caindo no mérito. Se você tá chegando aqui agora, você sabe que você pega a novela no meio do caminho, vou ter que explicar. O Lula não é o Lula é um sósia, o Lula morreu, o sósia sumiu, o sósia tá com a Janja, o sósia já passeou pelo mundo inteiro, foi para Portugal, aqui para Portugal, foi para Espanha, foi para China, Estados Unidos, COP27, vai ter reunião dos BRICS, já teve reunião do Mercosul, vai ter G20, tudo isso é o sósia, tá bom? Você não sabia? O bolsonarista já sabe disso, isso é uma premissa, mas talvez para alguém seja novidade, desculpa, assim, talvez vocês tenham ficado um pouco chocados, mas já deveria saber disso. O Lula já morreu, quem tá ali é um sósia. Claro que o mundo inteiro está escondendo isso. Está todo mundo conivente, todas as lideranças internacionais da comunidade internacional e também a imprensa, todo mundo em Brasília, os jornalistas estão lá todo dia. Ninguém percebeu. Tá todo mundo, não vamos falar não. Vai dar trabalho. Já pensou, a gente vai denunciar esse negócio que ele é um sósia. Não, vamos fingir que é ele mesmo. Ninguém percebeu, só ela. Miss Dunning-Kruger. Miss Dunning-Kruger percebeu, vamos ouvir lá. Eu não irei ver isso sozinha. Pessoal, eu tenho dito aqui que tem algo de errado. Tem algo obscuro nisso aqui. E você vai ver esse vídeo e vai ficar chocado. Algo de errado não está certo. Isso vai explodir e vai ser a notícia do ano. Presta atenção aqui no momento em que ele coloca o óculos. Prestem atenção nisso aqui, ó. Gente, não. Compartilha ao máximo esse vídeo e já me segue pra muito mais. E aí, eu frisei, tá? Eu dei uma frisadinha. Então, segundo ela, algo de errado não está certo, tá bom? Algo de errado não está certo. Congelada a imagem e mostra ali uma mão do Lula. Uma mão do Lula tem 5 dedos. A outra mão não aparece. Uma mão tem 5 dedos. E aí eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês são bons de matemática, mas para o Lula ter 9 dedos, uma das mãos tem que ter 5 dedos, concorda? Tecnicamente não, tá? Mas não me façam falar de polidactilia. Porque pode ter um 6-4, né? Mas assim, grosso modo, as pessoas têm 5 dedos numa mão, 5 na outra. No caso do presidente Lula, um acidente ao longo da vida, perdeu um dedo. A prova de que esse é o sósia é de que o Lula tem uma mão com 5 dedos. A gente percebe que conspiração, mentira, essa coisa de vão tirar o vídeo do ar, atenção, isso dá engajamento. E essa pessoa aqui, a Miss Dunning-Kruger, ela entende disso. Porque ela fala, vai, me segue, eu vou mostrar mais, se inscreve aqui, vem comigo e tal. É uma estratégia, a estratégia dessa economia do escândalo. O escândalo engaja. E aí vem esse povo que é ser contra o PL das fake news. Não, é contra. Por quê? Porque ele quer continuar compartilhando isso aqui, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é a verdade. E o Lula
tem uma associação, se você não viu o vídeo passado, você não vai entender. O Lula, uma associação com o Mourão, mandou o Partido Comunista Chinês decapitar detentos do PCC em prisões brasileiras. Esse povo é contra o PL das fake news. Olha, eu tô aqui em Portugal, vou sugerir aos repórteres em Brasília, gente, eu acho que se algum repórter conseguir apontar, tira uma fotinho, a cerimônia pública, tira uma foto do Lula, fala assim, olha ali, o Lula tem teste, não é Lula, meu Deus, você vai ganhar um prêmio, acho que você vai ganhar um prêmio. Repórter de Brasília, meus queridos, eu não estou em Brasília, infelizmente, mas se eu conseguir me aproximar do Lula, eu vou fazer essa foto. Eu consegui rapidamente, nos trabalhos que eu fiz, foi muito longe. Não deu para registrar. Mas registrem, tá? Eu sugiro, mas ninguém está falando, Folha não está falando, Globo, não, mas eles são comunistas, né? O Intercept também é comunista, mas nem aqueles, sabe? Aqueles veículos que se dizem de imprensa, que apoiam o Bolsonaro, podiam mostrar, sabe? Aquele, estampar. O presidente tem 10 dedos. Oh, meu Deus, não tinha 9, é um só. Ninguém faz isso. É exclusivo do ViaNoZap. E essa história do sósia, ela é contada e recontada de várias outras maneiras. Eu me divirto, deve ter que ser um quadro aqui, porque tem o quadro do ai meu Deus, vai ter guerra civil, tem o quadro do senhor no caso da testosterona, tem agora que eu acabei de inventar, que é a Miss Dunning-Kruger, e também tem esse, o sósia. Mas só tem aqui esse lugar de pessoas privilegiadas. E também tem essa coisa... vou terminar com a mensagem, tá bom? Para não achar que eu sou uma pessoa, assim, do mal. No meio dessas conspirações todas, antivacina, golpismo, misoginia, fake news, conspirações cabeludérrimas, tem essas coisas que estão lá, assim, ó, pai, você abre, ai meu Deus, tem aqui aquela que eu falei do antissemitismo, e tem aqui. Terminar com essa mensagem, tá bom? Que a simplicidade do amor e da paz sejam as maiores riquezas que o seu coração carrega. Na real seria carregue, né? Que seja carregue. Mas estão pedindo demais. De Coimbra, em Portugal. Esse foi o quadro ViaNoZap.